Olha, o governo Bolsonaro promete rever algo que é usado de maneira justa, preciso frisar, mas é usado com frequência para justificar as passagens de avião mais caras aqui no Brasil do que em outros países do mundo. O preço do querosene, que é monopólio da Petrobras, e cravado pelo dólar. O governo Bolsonaro, segundo a Folha de São Paulo, estuda inclusive a quebra do monopólio da Petrobras na venda do querosene de aviação para reduzir os custos das empresas aéreas, consequentemente atrair estrangeiras para ampliar rotas e derrubar o preço das passagens no país. O ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que é um ministro que trabalha, né? Não perde tempo fazendo postagem idiota na internet, não perde tempo com assunto supérfluo, com a tal da guerra cultural, atacando A ou B, enfim. Está trabalhando e está trabalhando muito bem, e isso é admitido inclusive pela própria oposição. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e o secretário nacional de Aviação, Rony Glanzmann, conversaram com representantes do setor em um evento de aviação em Brasília e sinalizaram que pretendem promover essas medidas para derrubar os custos que mais influenciam o preço das passagens. Entre eles estão a variação cambial, que faz o preço do querosene flutuar, e a tributação ICMS, PIS e COFINS. Segundo o cálculo da associação que reúne as empresas aéreas, hoje os custos de uma companhia impactam em 30% o preço de uma passagem. 30% do preço da passagem aqui no Brasil são os custos que as companhias têm para pagar querosene e impostos. No exterior, esse peso é menor, é de 22%. A diferença faria, por exemplo, com que uma empresa de baixo custo, a Ryanair, operasse aqui no Brasil vendendo passagens 27% mais caras do que nos outros países, onde a empresa também tem voos regulares, segundo estimativas das companhias nacionais. O que dificulta aqui é que o ICMS tem legislação estadual, né? Então as empresas aéreas teriam de entrar em negociação ou por meio da associação ou elas próprias com cada um dos governos estaduais. Aqui em São Paulo e em outros estados já houve negociação, né? Com o governo Dória, por exemplo, tanto é assim que as empresas, o governo se comprometeu a reduzir o ICMS e as empresas, todas elas, estão operando novos voos a partir de São Paulo ou para cidades do interior do estado ou para outros estados. Aumentou o número de voos, o volume da malha aérea a partir de São Paulo por causa dessa redução. Mas será que as empresas vão reduzir, Rafael, depois? Então, olha... Porque vai reduzir o querosene. Logicamente, vai ficar mais barato para a companhia. Será que ela vai repassar essa empresa de baixo custo, em tese, tem de repassar. Não que ela seja obrigada, mas qual é o atrativo dela? É o preço da passagem. Ela não tem nenhum outro atrativo a não ser o preço da passagem. Então não seria inteligente da parte dela não repassar esse custo para o usuário, porque ela deixaria de oferecer o que ela tem de melhor ao usuário, que é um preço mais baixo. Se o preço é o mesmo que uma empresa que oferece mais conforto, uma cadeira melhor, um lanche melhor, aí o passageiro, vendo o preço, opta por mais horários, né, para decolar ou para pousar. O passageiro vai escolher aquelas empresas com as quais ele já tem algum vínculo. E só para encerrar, ontem 3 empresas aéreas novas começaram a operar aqui em Congonhas. O Jornal da Band mostrou uma reportagem. Uma delas, a Passaredo, que é uma empresa que já existiu, deixou de existir e voltou a existir agora. E outras 2 aéreas de baixo custo. Uma delas é aquela que faz aquela ponte aérea São Paulo-Barra da Tijuca até o aeroporto de Jacarepaguá. Também passaram a operar nos slots da Avianca, que deixou de existir, ainda não do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista concreto, Zaidan. O que reduz custo e preço, o que reduz preço é concorrência, né? Se não houver concorrência, ninguém abaixa o preço. Então, que voltem algumas empresas, que outras entrem no Brasil para disputar esse mercado, é a única maneira de o preço cair. Não vai ser cobrar taxa por bagagem, não vai ser diminuição do custo com combustível, nada disso vai fazer preço cair. O preço só cai com concorrência. Aliás, isso vale para bancos, né? A gente vive dizendo aqui que temos alguns bancos que controlam completamente o mercado financeiro do país e, por não haver concorrência, eles fazem o que bem entendem, né? E fazem mesmo, fazem o que bem entendem. Aliás, o setor financeiro no Brasil ele é hostil à produção, né? É uma coisa impressionante. Eu estou aqui no interior de Minas e você passa em ruas aqui que já foram comerciais,
e se tornaram desertos. Parece aquelas ruas do Velho Oeste, tudo fechado. Aluga, vende, aluga, vende, aluga, vende. Pelo sistema tributário, que é canalha, que também é hostil a quem produz e a quem trabalha. Pelo sistema financeiro, que é hostil ao sistema produtivo, à produção. O crédito no Brasil é indecente, né? Aquilo que se cobra pelo dinheiro é indecente, inviabiliza a atividade produtiva. E pela falta de demanda, que parece não entrar no diagnóstico das medidas propostas pelo Paulo Guedes. Então, acho que nesse setor de aviação também só há uma saída. É concorrência, né? Principalmente pelo fornecimento de combustível. Tendo uma empresa só, na verdade, para estabelecer a tarifa da passagem, você tem um piso, que são essas despesas obrigatórias, né? Vai. Não, diga, Não, Pedro. Não, falando dessa coisa da concorrência, é uma loucura. Ontem eu até falei para o Pedro, eu vou viajar no Natal com os meus filhos e a passagem de avião saindo daqui de São Paulo, que são 2 companhias só que operam esse destino, custava para toda a minha família R$9 mil. Eu quase caí para trás, falei, não vai dar. E aí, uma outra companhia menor, saindo de Viracopos, custando a metade do preço. Claro. Não é possível que 70 quilômetros de diferença, ou 90 quilômetros de diferença, sei lá, entre Guarulhos e Campinas, faça a passagem custar o dobro. Assim, eu realmente ontem levei um susto. Falei, não é possível de 9.800 cair para 4.600 com taxa e tudo, com 70 quilômetros de diferença, entendeu? Mas é isso. Mas a ponderação que eu faço, Thaís, é porque é a seguinte, né? A gente tinha um tipo de serviço oferecido no país pelas companhias aéreas. Aí surgiram companhias que não eram low cost, mas que resolveram cortar alguns serviços com a promessa da redução do preço da passagem. Isso vigorou durante um tempo muito curto, né? Depois disso, a gente tem... Se você entrar agora aí, fizer uma pesquisa nas 2 principais companhias aéreas do país, saindo de Congonhas para ir para Brasília, para ir para o Rio de Janeiro, o preço é exatamente o mesmo. Até os centavos são os mesmos. Mas é a cartelização. O Brasil é o paraíso da cartelização, porque aí que tá. Muitas vezes a concorrência é minada pela cartelização. Você não tem monopólio, tem 2, 3, só que elas se acertam. Isso. Não é? E no caso da ponte Rio-São Paulo, Zaidan, desde o começo tem sido assim. Exato. Não era para ter mesmo diferença de valor, não. Bom, a Ponte Aérea Rio-São Paulo, nós chegamos ao absurdo de ter as 3 empresas, Varig, VASP e Transbrasil, trabalhando juntas. Vocês se lembram, né? Todo mundo vai cobrar a mesma coisa, então quando aumentar, todo mundo aumenta. R$365 era o preço da passagem. Isso não é concorrência, isso é cartel, né? É.